A TV Brasil Central está realizando uma série de entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Estadual de Goiás, a UEG. Todos os 5 candidatos serão entrevistados e cada um terá 5 minutos para apresentar suas propostas. O próximo reitor ou reitora será escolhido pela comunidade acadêmica no dia 24 de julho, em votação online, e deve ficar à frente do cargo por 4 anos. A ordem dos entrevistados foi realizada por sorteio e hoje eu converso com o professor Madi Júnior Miranda. Ele possui pós-doutorado em Educação pela USP, pós-doutorado em Educação Social pela UFMS. Madi também é doutor em Educação pela Universidade de Liège, na Bélgica, pesquisador do CNPq e coordenador de projetos e pesquisa. Acumula experiências de docente do ensino superior desde 2002 em instituições privadas e comunitárias. Então, eu recebo aqui o professor Madi Júnior Miranda. Muito obrigada pela participação. O seu tempo começa a ser contado a partir de agora. Eu gostaria de saber por que o senhor quer ser reitor da UEG. Boa noite. Boa noite, Danusa. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo nesse momento. O que me levou a esse pleito tão importante dentro da instituição é praticamente uma vida, né, dentro da UEG. Então, eu sou egresso da própria UEG, eu sou goiano e egresso da UEG, onde eu iniciei a graduação em 1984, antes da fusão, né, que formou a Universidade Estadual de Goiás. E de lá para cá eu sempre tive ligado à instituição. Então, tanto na graduação, na especialização, eu vivi também a situação de professor de contrato e, posteriormente, professor de concursado, né? Então, hoje eu desenvolvo atividades na UEG, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, toda essa história, esse trajeto, nos levaram a muitas percepções, né, com relação às várias gestões que a universidade teve, e a gente se coloca justamente no sentido de poder, né, contribuir para superar alguns gargalos, né, ou pontualidades que a gente observa que a instituição tem que avançar ainda. Professor, o senhor fala no seu release, que a sua assessoria enviou para a gente, de promover à sociedade condições favoráveis para potencializar suas capacidades. Como que o senhor pretende colocar isso em prática sendo reitor da UEG? Se a gente pensar a UEG enquanto uma estrutura, ela tem uma estrutura. Agora, se a gente pensar enquanto um sistema, essa estrutura não propicia o funcionamento dentro dessa lógica, ou seja, a gente tem ensino, pesquisa, extensão, pós-graduação, a necessidade de internacionalização, uma melhor inserção no mercado de trabalho, e a gente nota que essa potencialidade, ela não se aflora na UEG, ou seja, a gente tem uma finalidade, né, institucional, a gente tem um compromisso social e que ao longo do tempo, a gente percebe uma falta de inserção maior na sociedade, né, que eu tenho chamado de capilarização, no sentido da gente conseguir também uma maior representatividade social. Falando ainda de questão de representatividade social, quais as suas propostas, professor, para políticas de inclusão? Esse que é um assunto muito pertinente, que cada vez mais importante ser discutido. É um assunto muito importante porque, primeiro, assim, a gente tem que pensar em como incluir melhor os que estão lá. Tá? A gente está num quadro assim, de dificuldades, tanto para os discentes, e aí dentro de uma diversidade, né, que a gente observa, tanto da condição socioeconômica, né, como do ponto de vista mesmo do quadro clínico dos alunos com relação a alguma deficiência, né, que isso tudo tem que ser administrado enquanto uma universidade que pensa numa qualidade, né? Então, a gente tem
trabalhado a ideia, né, de que a gente precisa potencializar justamente no sentido de fazer cumprir melhor as finalidades que são atribuídas, né, à instituição. 1 minuto, professor. Pode continuar, Okay. se o senhor quiser concluir, posso fazer outra pergunta? Sim. Vamos falar então, para a gente finalizar, o senhor fala da questão de manter o tripé funcionando de ensino, pesquisa e extensão. De que forma? Então, Danusa, a gente observa, quando eu falo de uma maior capilarização da instituição na sociedade, e aí a gente pode pensar muito na questão da extensão. A gente tem uma extensão, a gente tem uma pesquisa, mas ela, numa avaliação, ela é incipiente, ou seja, ela não faz aquilo que ela poderia fazer no sentido da abrangência. Exemplificando, às vezes você vai para um campo de estágio e tem lá 3 pessoas da comunidade, um estágio previsto para as considerações finais, para mais que isso, né? Então, a nossa ideia é justamente no sentido de fazer essa chamada, né, da universidade para pensar esses problemas de uma forma coletiva e poder dar uma contribuição que possa transformar a sociedade, que é algo que é urgente. Perfeito, então. Eu conversei aqui com o professor Madi Júnior Vieira, todos os candidatos com excelentes propostas, mas a gente programa 5 minutos exatamente para ser igualitário para todo mundo. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal Brasil Central, edição da noite, e boa sorte para o senhor no dia das eleições. Eu agradeço. Obrigado.